Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já estamos a postos para trazer para vocês as principais notícias desta quinta-feira, 10 de agosto. Suane Guerreiro. Ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, passa mal durante depoimento que durou cerca de 3 horas aqui na sede da Polícia Federal. Ele negou novamente ter interferido no trânsito de eleitores durante as eleições do ano passado. Olga Amaral também está com a gente. Olga. Uma mulher foi baleada depois de reagir a um assalto no Guará 2. O criminoso tentou roubar o carro dela. Foi esta tarde. Daqui a pouquinho mais informações. Aqui na nossa última tela a gente mostra imagens do trânsito na via estrutural. O trânsito está fluindo com tranquilidade, sem pontos de retenção, de acordo com o DR. Não há registro de acidentes neste momento. 7 horas e 31 minutos. Tem mais destaques para você. Polícia investiga a morte de um bebê de 4 meses. A quadra de esportes de Santa Maria está abandonada há anos. Sem previsão de chuva e com tempo seco, saiba os cuidados para evitar o desperdício de água. Já estamos no ar. A gente começa essa edição trazendo as informações ao vivo para vocês da volta para casa na EPTG, na altura do viaduto, que vai ali para o Cruzeiro Octogonal. Trânsito bastante pesado na EPTG, todas as faixas ocupadas aí com os carros. Trânsito muito lento, muito carregado para quem segue sentido Taguatinga e Ceilândia. Olha só, aviso importante para quem pega a EPTG. Atenção, a partir de amanhã, depois de muita reclamação, a faixa exclusiva da EPTG vai ser liberada para os carros particulares. Essa faixa exclusiva, que é de vans, ônibus e transportes escolares e táxis também, ela vai ser liberada agora para todos os veículos, então, a partir de amanhã. Qual é o objetivo? Desafogar esse trânsito que a gente mostra todos os dias aqui, principalmente na volta para casa e também na chegada ao plano piloto pela manhã, né? A causa é por conta das obras que estão em andamento na EPTG. O DR já informou que essa medida é experimental e ela vai ser monitorada, ela vai ser avaliada de acordo com o tráfego no local. A gente está acompanhando imagens ao vivo agora aqui da EPTG, trânsito parado para quem segue no sentido Águas Claras e Taguatinga, atenção redobrada do motorista. E olha, uma mãe de Taguatinga ainda busca respostas para a morte precoce da filha, uma bebê que ia completar 5 meses. A pequena Maria Flor era o xodó da casa, uma criança saudável e alegre. Ela era um encanto de bebê. Minha filha era saudável, não tinha nenhum problema de saúde. A Aline trabalha nesta escola e desde maio, quando retornou de licença maternidade, passou a deixar a Maria Flor na casa de uma cuidadora, aqui mesmo em Taguatinga. Porém, no dia 2 de junho, como de costume, ela saiu daqui e foi buscar a filha. Mas quando chegou lá, não encontrou nem a babá e nem a menina. Passou a situação para mim, que a Maria Flor estava geladinha, não estava respondendo, né? E que a mãe dela tinha levado a Maria para o hospital. Na certidão de óbito da Maria Flor, a causa da morte é a esclarecer. Dúvida que mais de 2 meses depois ainda segue sem resposta. Fica 2 sofrimentos, né? A perda do seu filho e você não saber o que aconteceu com ele, qual que foi a causa da morte. É muito sofrido. Olha, o delegado responsável pelo caso confirmou que a babá já foi ouvida, mas que ele só vai se pronunciar depois que sair o laudo pericial. Em Santa Maria, moradores reclamam de uma quadra esportiva abandonada há anos. A estrutura está comprometida, tem sujeira por toda parte e o mato alto toma conta do local. Márcio Fontinelli. Indignado porque nunca reformaram, nunca deram atenção para a população daqui. E olha que tem gente mesmo que joga bola aqui, pai com o filho, que machuca o pé, com o dedo aí, eu fico indignado com essas coisas. A indignação do Thalisson é por conta dessa quadra no conjunto E da 419 em Santa Maria. Mato alto, banco quebrado, rede de proteção destruída. Ao invés das linhas que marcam o espaço do futebol, grama. Do gol, só restaram as traves e da tabela de basquete, nada de aro. A dona Antonieta mora aqui há mais de 20 anos e também está com as condições da quadra. É muita desqualificação para os moradores,
que é muita coisa, todo mundo tem neto, eu mesmo tenho meu netinho que gosta de brincar nessa quadra aqui, mas não consegue brincar. E todo esse caos não é novidade. Os moradores contam que o descaso com a quadra já dura mais de 10 anos. Uma equipe do projeto Mãos Dadas, de presos em regime semiaberto, ajudaram a fazer a limpeza do espaço. E nós trazemos a equipe dos internos para fazer esses reparos. Reparos como capinar, pintar, para que a gente consiga deixar a quadra mais harmoniosa para a gente receber os nossos jovens. Em nota, a administração de Santa Maria disse que faz periodicamente a limpeza e manutenção da quadra. Olha, você aí de casa pode mandar um WhatsApp para a gente, já salva o nosso número, está aqui na tela, 996232421. Conta pra gente os problemas da sua cidade, da sua região. Viu uma cena interessante? Manda um zap pra gente também. E olha, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, prestou depoimento essa tarde na Polícia Federal aqui em Brasília. Ele é investigado por tentar prejudicar o candidato Lula no segundo turno das eleições. A repórter Soane Guerreiro está acompanhando esse depoimento e traz todas as informações para a gente. Soane, já está decidido se o Silvinei vai ficar mesmo na Papuda, é isso? Boa noite. É isso, Kenzo, muito boa noite para você, para quem nos acompanha. A defesa dele chegou até a pedir para que ele fosse transferido para Santa Catarina, mas como resposta da Polícia Federal, ouviu que não tem estrutura para que ele fique lá na região, então ele já segue hoje ainda para Papuda. Além disso, ele prestou depoimento por cerca de 3 horas e ele chegou a passar mal durante esse depoimento e precisou de atendimento médico, mas depois transcorreu tudo normalmente. Ele voltou a defender que não teve participação, que não interferiu no trânsito de eleitores durante as eleições no ano passado, no segundo turno das eleições. E a defesa informou que apresentou novos documentos que comprovam essa versão. Kenzo, é com você. Obrigado, Soane, pelas informações. E o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, afirmou hoje que os ataques no dia 8 de janeiro só aconteceram porque não houve o cumprimento do protocolo de segurança. Essas afirmações, elas foram ditas durante o depoimento dele na CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do DF. O ex-secretário também negou que tenha sido omisso nas ações e afirmou que as férias iniciadas nas vésperas dos ataques haviam sido programadas 2 meses antes. Ele relatou ainda que seu substituto, o delegado Fernando de Souza Oliveira, tinha total autonomia para atuar naquela situação. E a polícia investiga o desaparecimento de um rodoviário do Novo Gama. Segundo a família, o homem não tem envolvimento com drogas nem histórico de depressão. A família conseguiu essas imagens de câmeras de segurança que mostram Deuselino indo caminhar logo depois da parada de ônibus. Os passos seguintes são um mistério. Eu fiquei desesperada e fui procurar ligar para o celular dele para ver se ele atendia, porque ninguém sabe. Há 4 dias ela não tem notícias do filho, o motorista de ônibus Deuselir José da Silva, de 47 anos. Deuselir saiu de casa, que fica virando aquela esquina ali, no último domingo por volta de 4 horas da manhã. Ele veio trazer o filho até essa parada de ônibus. Depois que o menino embarcou, ele seguiu para sua caminhada matinal, como faz sempre, do lado de lá da avenida. E desde então não foi mais visto. A namorada dele foi e ligou para ele para saber. Quando ligou para ele, foi 6 horas, ela ligou e não teve. Mas o celular dele já não tinha mais acesso a nada mais. O caso já foi registrado na polícia e a família reclama da quantidade de notícias falsas. Eu gostaria de fazer esse apelo para que as pessoas parem de ficar postando e repostando essas informações falsas. Quem tiver informação concreta, a gente agradece, pode realmente passar para a gente, mas informação falsa, a gente quer que pare com isso. Olha, quem tiver informações corretas sobre o Deusellir, pode ligar para o telefone 197 da polícia. Uma comissão de moradores da Asa Norte apresentou hoje na Secretaria de Segurança Pública um abaixo-assinado para pedir mais segurança na região. Os moradores reclamam da falta de segurança ali devido ao tráfico de drogas e também aos roubos na região. Só esse ano foram presos mais de 50 traficantes na Asa Norte. O abaixo-assinado foi criado nesta semana e até agora tem 2.500 assinaturas. De acordo com a comissão de moradores, a Secretaria de Segurança Pública prometeu outros encontros para buscar as soluções práticas.
Agora, às 7 horas e 40 minutos, a polícia procura por um assaltante que atirou em uma mulher durante uma tentativa de roubo no Guará 2. A repórter Olga Amaral tem todas as informações pra gente. Olga, a polícia já prendeu alguém? Boa noite, Kenzo. Boa noite a todos. Sim, foi um suspeito de receber um outro carro que o criminoso que atacou a mulher havia roubado pouco tempo antes em algumas quadras no Guará 2. Esse caso foi hoje à tarde. Então, essa pessoa, esse suspeito foi preso. Segundo a polícia, é um grupo formado aí por 3 homens, pelo menos. As investigações estão avançando, só que 2 seguem sem identificação, estão foragidos. Deixa eu explicar um pouquinho melhor essa história da tentativa do latrocínio. Olha só, esse homem que já tinha roubado outro carro no Guará, ele seguiu com a violência quadras depois e aí encontrou uma mulher que estava dentro de um carro e daí ele tentou roubar o carro dessa vítima e aí ela reagiu, Kenzo. Então ele atirou contra esta mulher no braço. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros, foi levada para o hospital. Graças a Deus esse tiro realmente pegou somente no braço, ela passa bem. Mas é aquilo, que as autoridades sempre alertam sobre a importância das pessoas não reagirem a assaltos assim. Afinal de contas, não dá para saber se esses criminosos estão ou não armados com armas brancas, facas e também com armas de fogo, que foi o que aconteceu nessa tentativa aí de latrocínio, que a polícia considera uma tentativa de latrocínio. É com você. Obrigado, Olga. A polícia, então, ainda procura aquele homem que aparece nas imagens correndo ali, que a gente viu o flagrante que foi feito pelo vizinho. Muito obrigado, Olga. E olha, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de pelo menos 6 crimes sexuais em Formosa. A polícia pede que outras vítimas denunciem pelo 197. Veja na reportagem. Lidisney Rocha de Jesus, de 22 anos, foi reconhecido e denunciado por várias mulheres em Formosa. Os crimes, a princípio, começaram em 2021. Em um dia, em 2021, ele cometeu 3 crimes contra a liberdade sexual, com 3 vítimas diferentes, em setores diferentes. Então, o Lidisney ele ficava rodando os bairros de Formosa e procurando vítimas, sobretudo mulheres e sobretudo menores de idade. E aí ele foi conduzido para a delegacia de polícia, só que o delegado entendeu, na ocasião, que não seria uma situação flagrancial. E aí o Lidisney foi solto nesse dia. Uma das vítimas é uma adolescente que foi atacada a caminho da escola. Ele, fica na porta da rua, sabe, só de cueca e mexendo nas partes íntimas, mexendo no peito dele. Todos os dias de manhã, assim, quando eu e as minhas amigas estamos indo para a escola, acontece esse tipo de coisa que ele faz. O relato da adolescente se assemelha ao de outras meninas. A gente tem vários relatos de crianças que estavam indo para a escola, e aí fica até o alerta para os pais, de não deixarem as crianças irem sozinhas para a escola. E aí ele ali nas redondezas da escola, ele importunava essas crianças, Olha, um veículo com mais de 522 multas foi apreendido hoje na Asa Norte, a maioria por excesso de velocidade. As multas somaram aproximadamente R$ 128 mil. O carro foi apreendido quando uma equipe da Polícia Militar percebeu que o motorista usava o celular enquanto dirigia. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran. E agora a atualização do estado de saúde dos 3 militares que estavam no helicóptero da Marinha que caiu durante um treinamento em Formosa. Os 3 estão internados aqui no Hospital das Forças Armadas. Segundo a Marinha, 2 já passaram por cirurgia e o 3º vai operar o tornozelo amanhã. Os corpos dos 2 militares que morreram já foram liberados pelo IML e vão ser levados para o Rio de Janeiro. Esse período de estiagem em tempo seco vai até outubro, pessoal. E o DF não está com problemas ainda de racionamento nos reservatórios, eles estão cheios, mas para continuar assim é importante evitar o desperdício de água. A varanda da casa está sempre limpa, mas nada de mangueira. Dona Maria usa baldes e reaproveita a água da máquina de lavar. Na pia, fechar a torneira enquanto lava a louça é hábito. A dona de casa exibe orgulhosa a conta de água. Se a gente querer, a gente economiza muito. Muito banheiro. Não precisa você abrir o chuveiro,
muito tempo, deixar ligado, porque tanto é para energia como é para água, tudo gasta. Além da economia do dia a dia, especialistas alertam para os desperdícios de água mais difíceis de serem identificados, os vazamentos. Por isso, a importância da observação e também da manutenção de equipamentos hidráulicos. Uma torneira que fica pingando ou de uma caixa acoplada do banheiro que tem algum reparo que precisa fazer. Então, é muito importante que a gente cuide dos reparos da instalação hidráulica predial da casa para que ela funcione bem. A técnica de sistemas de saneamento da CAESB explica as formas mais comuns da água escapar e dá dicas. Que a pessoa, em vez de utilizar uma peça adequada para poder fazer os seus reparos, às vezes ela esquenta o cano e encaixa. Isso ela acha que está economizando, mas é uma grande possibilidade dela ter vazamento dentro da parede e nem perceber. Aí vai perceber quando a conta ficou muito alta. O volume dos reservatórios que abastecem a capital está normal para este período mais seco. O Descoberto está com 82,8% e o Santa Maria, 68,9%. Mas é importante evitar desperdício para não correr o risco de racionamento. Porque se eu gastar muito, eu estou tirando de mim e dos outros, né? Porque quando vem a seca, então se eu sofro, todos vão sofrer também, né? Ó, vamos dar uma olhada então como é que tá a volta para casa lá no Eixão Norte, agora acesso ao buraco do Tatu. Tá aí, olha só, em instantes, inclusive a gente vai mostrar a falta de água e de luz também para os moradores da estrutural. Agora a gente está mostrando imagens para vocês então desse acesso ao buraco do Tatu. Trânsito carregado em muitos momentos, mas sem registro de acidentes. Sete horas e 50 minutos, estou de volta para falar para vocês que quem vive lá na estrutural, até trabalhar é difícil. Numa creche que recebe quase 100 crianças por dia, é comum a falta de água e de luz. A creche da tia Tatá, aqui na chácara Santa Luzia, na estrutural, cuida em tempo integral de 81 crianças de 1 a 5 anos de idade. Todas órfãs de pai, dependem apenas da mãe para sobreviver. Elas recebem 4 refeições por dia. Aqui o sustento vem de doações. Não temos ajuda do governo, não temos ajuda de comerciante e nem de empresário. Aqui nós só temos ajuda de Deus e do povo que nos acha e vão nos ajudando. Mas a falta constante de água e luz é um transtorno. Tem muito tempo que a gente tem problema com falta de água. Mas essa semana duplicou a situação aqui a ponto de eu passar 2 dias sem ficar com as crianças, porque não tinha água nem para cozinhar. Enquanto falta água dentro da creche, aqui na porta o esgoto corre a céu aberto. O cheiro é bastante desagradável e acumula uma grande quantidade de sujeira. Em nota, a Companhia de Saneamento Ambiental do DF disse que está impedida legalmente de instalar infraestrutura básica na chácara Santa Luzia, pois a área fica próximo ao Parque Nacional de Brasília e, portanto, possui restrições de ocupação de ordem jurídica e ambiental. Para amenizar a situação, a CAESB usa caminhão-pipa para abastecer o chafariz com água potável diariamente. O urbanista Frederico Flósculo critica o processo de regularização adotado pelo GDF. No caso das populações mais pobres, deveria haver projetos econômicos e sociais totalmente associados às regularizações. Isso não acontece dessa maneira. Realmente é lamentável que Brasília, cada regularização seja feita com uma intenção política devastadoramente nefasta e o governo use vários pesos e várias medidas diferenciando sua ação que não é republicana. Todo mundo quer pagar sua água, quer pagar sua luz, ninguém está se sonegando a pagar. A gente só quer a infraestrutura direito e a água e luz, como todo cidadão quer. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação informou que o GDF está avaliando o processo de regularização dessa área, mas ainda não há um prazo para isso. A jornalista e professora de português Dade Squarize morreu hoje aos 77 anos. Dade foi referência na língua portuguesa e ensinou gerações a escrever melhor. Na última semana, a família chegou a pedir doações de sangue para Dade, que estava em tratamento contra um câncer. Ainda não há informações sobre velório e enterro. Nossos sentimentos à família e amigos.
A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência, uma ótima noite e até amanhã.